Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Perry na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro vai entrar. Boa noite, empreendedor! Estamos de volta com o nosso programa Mente Empreendedora. E você, empreendedor, que está aí terminando o seu expediente, não perca hoje. Nós vamos falar sobre algo fabuloso, o futuro do dinheiro. Mas como a gente acessar isso através da IA? Hoje é o nosso último episódio da série que nós colocamos a IA como ferramenta dentro do nosso negócio. Mas antes de qualquer coisa, já anota o telefone aqui da Rádio Estação 4. É o 16 997 70 51 43. É através dele que você participa. Você manda a sua dúvida, você manda o seu pensamento sobre o que nós estamos conversando aqui. A sua participação é o que faz todos nós crescermos e sermos empreendedores cada vez melhores nessa comunidade de mente desses empreendedores todos. Então, não perca mais tempo, já deixa o seu caderninho do lado aí, já deixa o seu tablet, o seu celular preparado para anotar, porque você sabe, a gente traz objetivamente tudo que a gente pode usar no nosso negócio a partir de já. Então, se preparem, porque nós estamos vivendo a maior transformação econômica nos últimos 30 anos. Você já conseguiu perceber isso? Você já olhou para o seu negócio, já olhou para o seu país, para a sua cidade, para o seu estado e percebeu essa mudança, essa transformação toda do dinheiro? Você já está preparado para usar isso a seu favor? Senão, você pode perder dinheiro e não ganhar com essa transformação. Então, esteja preparado. Use isso a seu favor sempre. Essa economia tem que entendê-la, porque senão a gente sai do movimento e a gente perde a possibilidade de escalar. Escalar o nosso dinheiro e escalar o nosso negócio. Então, quem fica para trás só perde. Quem ignora tudo isso está ficando para trás. Então, se eu fosse você, eu não perderia para não ficar para trás, cara, porque não tem condições. Bom, o que nós estamos falando, né? Banco, nós estamos falando de investimentos, estamos falando de criptomoedas também, mas não é só isso. É a forma como o dinheiro se move, como ele se multiplica, se reinventa dentro dos pequenos negócios, principalmente. Seu negócio é um pequeno negócio, você é um MEI, você é uma pequena empresa, então é um pequeno negócio. Mas é só para pequeno negócio? Não, médio negócio também. Grandes negócios têm uma maneira diferente de lidar com o dinheiro. Mas e nós aqui no dia a dia, aqui no bar da esquina, como é que a gente faz? No supermercadinho e no posto de gasolina? E na minha consultoria, no meu treinamento, como é que é? Como é que funciona? Como é que eu faço isso? Então, se prepara. É importantíssimo entender como é que esse dinheiro se movimenta aí dentro. Nós estivemos falando sobre como utilizar a IA como uma ferramenta poderosa de gestão de finanças, de gestão do negócio, de gestão estratégica do negócio. E tudo isso fez com que a gente se desenvolvesse, que o nosso negócio, e trouxemos ferramentas práticas, hein? Você anotou? Tudo isso fez com que nós olhássemos para o nosso negócio no sentido de crescimento, fazer com que ele crescesse, tivesse mais faturamento,
E além de mais faturamento, mais rentabilidade. Mas e depois? O que eu faço com esse dinheiro que sobra? Como é que eu faço com esse lucro? Porque dinheiro que sobra é lucro da empresa, não é para o seu bolso não, você sabe disso, né? Lembra que a gente já conversou sobre isso? Temos que separar o dinheiro que é da empresa do dinheiro que é do empresário. O dinheiro do empresário é dele para fazer as coisas pessoais. Da empresa é da empresa e precisa ser reinvestido. Poxa, mas quer dizer que eu não vou ganhar para o Labore? Quer dizer que eu não vou ter dividendos? Sim, claro que vai. Mas você não vai pegar tudo o que sobra para dividendos. Ou então, poxa, não, eu vou colocar tudo como Prolabore para mim. Também não. Você pega tudo isso daí, estrategicamente, você põe o valor de Prolabore para você. Lembra, Prolabore é o seu salário como empresário. Uma parte do lucro você põe como dividendo e a outra parte investimento. Você já preparou o seu capital de giro? Você já se preparou o seu capital para fluxo de caixa, para movimentação? Tudo isso daí antes até da gente pensar em outros investimentos. Mas principalmente investimentos pensando em crescimento da empresa, pensando em que ela fique cada vez maior para faturar mais ainda e rentabilizar melhor ainda. Então, hoje é um dia especial para isso. A gente não vai falar hoje exatamente de como a gente vai fazer internamente na empresa, mas como lidar com o dinheiro. Como é que a gente faz com o mercado? Como é que a gente faz para multiplicar esse dinheiro, que essa sobra, o que a gente chama de lucro? Palavra linda, maravilhosa, né? Todo empresário adora. Como é que a gente faz com isso daí? O que a gente faz para que isso cresça, floresça, seja cada vez melhor? Poxa, e eu tenho que saber tudo isso? É importante, mas não precisa ser sozinho. A gente tem uma baita de uma ferramenta, que é o nosso tema desse mês, a IA. Como a IA está moldando mercados. Você já percebeu isso? Hoje, quase todos dão uma olhada como está a IA, o que a IA traz, o que ela está observando de mercado. Cada IA tem a sua característica, mas quando você a prepara da maneira adequada, ela vai trazer várias informações para você pensar em como investir o seu dinheiro. E investimento é importante para a empresa e a aplicação financeira também é importante para a empresa. Então, onde a gente vai pôr o dinheiro? Como é que ela vai fazer isso daí? Como que vai ser isso? Como que a nossa pequena empresa pode ganhar espaço usando isso? Essa ferramenta e essa metodologia que a ferramenta vai proporcionar para a gente criar dentro do nosso negócio. Quais as tendências que vão afetar o nosso mercado diretamente mexendo na minha margem, no meu caixa ou no crescimento da minha empresa? Poxa, é tendência de mercado, mas que mexe na minha empresa? Sim, diretamente. E como eu me preparo para esse futuro? Quem falou que é futuro? Já é agora. Agora. Você já está vendo isso daí? Porque se não estiver, passe a olhar. Porque é a sua empresa que pode estar em risco se você não estiver olhando para isso. Então, fica comigo aqui nesse período em que nós estamos no programa Mente Empreendedora até às 19 horas. A gente vai falar bastante, a gente vai conversar sobre isso. Por isso eu conto com a sua participação. Nós vamos redefinir a sua estratégia para os próximos 5 anos nessa conversa. Está preparado? Então, vamos tomar uma aguinha e voltamos já. Pega o seu caderno. Uma boa vinheta do apresentador agora é você entra, né? Gente, agora, então corre lá nas redes sociais, segue a Rádio Estação 4 e manda sua mensagem. Nós estamos aqui. Instagram.com/Rádio Estação 4. Facebook, facebook.com/Rádio Estação 4.
YouTube, Rádio Estação 4. Nosso WhatsApp, 16 99770 5143. Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. E voltando aqui, vocês já perceberam que a maioria dos empreendedores, dos empresários, ainda pensam como se fosse no 1990 e qualquer coisa, 99, começo dos anos 2000, quando se fala em dinheiro. Poxa, na minha empresa o fluxo de caixa é manual. Quem faz? Porque tem gente que nem faz o fluxo de caixa. Decisões são tomadas pelo instinto. Eu acho que é por aqui. Já percebeu isso? Ou você mesmo está fazendo? E os preços são só baseados no concorrente? Ou, como eu ouço vários mentorados falando assim, não, eu só multiplico por 2 o que eu paguei e tá bom quando é produto. É assim que se precifica? Podendo ter um baita de um prejuízo? E o crescimento? É pela tentativa e erro? Ah, não, hoje eu acertei, não, agora eu errei, deixa eu mudar. É assim? Mas vocês já devem ter percebido, né, que a minha cara e a voz não está nada boa quando eu falo desse jeito, né? Por quê? Porque esse modelo está morrendo. Esse modelo não tem condições de prosperar. Porque é muito baseado em tentativa e erro, e quanto mais tentativa e erro, mais erro vai ter. Porque a gente tem outras ferramentas para isso. A gente está entrando na era do dinheiro inteligente. Vocês já ouviram falar disso? É um dinheiro que reage, ele aprende, se adapta, se move com velocidade. Se eu não entender como eu mexo com ele, ele simplesmente vai embora da minha mão. E aí a gente fica naquela, caramba, cadê o dinheiro? Nossa, eu faturei tanto na empresa, mas não estou vendo o dinheiro. Onde que foi embora? Nossa, eu tinha tanto investido, agora eu estou com dívida. E é assim mesmo. Se a gente não aprender a lidar com esse dinheiro inteligente. E a inteligência artificial é um motor para a gente mudar essa lógica. Poxa, mas tudo é inteligência artificial? A inteligência artificial nos dá velocidade para entender as coisas. Determinados pontos que a gente teria que estudar vários meses, às vezes, a gente consegue em dias, horas de estudo para poder ver uma determinada coisa, chegar num determinado resultado, a gente chega em minutos com a inteligência artificial. Então a gente ganha muita velocidade e mais, assertividade. Por que assertividade? Quando a gente sabe o que está fazendo, quando a gente tem uma noção do caminho, fica muito mais fácil de dar o passo. Então a gente não pode mais ir por tentativa e erro. A nossa tentativa tem que ser muito mais assertiva. A possibilidade de erro tem que ser muito menor. Pode acontecer ainda? Sim, a gente sabe que negócios são dessa forma. Só que a gente tem que ser a probabilidade mínima de erro. Concorda comigo? É algo que é extremamente importante a gente entender para que o nosso... Bom, se vocês não acham assim, eu gosto de comparar com o corpo humano, para que o nosso sistema circulatório, que é o nosso financeiro, flua bem. Porque parou de vender, não tem dinheiro entrando, a gente morre, né? Assim como se não tiver sangue no nosso corpo, a gente morre, a empresa morre se não tiver com dinheiro entrando, fluindo pelas veias dela. Então, cuide do seu negócio para que nada disso possa acontecer. E, poxa, mas pequeno negócio, esse negócio de IA, e a gente já falou várias vezes, né? A IA, você tem IAs gratuitas para começar a testar, para começar a usar. E depois, conforme está aumentando o seu faturamento, aí sim você vai para uma paga, você vai para aquela que você melhor se adaptou e aproveita mais ainda o potencial dela. Mas como no meu pequeno negócio eu posso operar uma previsão que antes só as grandes empresas tinham? Porque você sabe que as grandes empresas faziam grandes pesquisas para saber como que vai, como é que não vai, se vai investir, se vai comprar uma outra empresa.
se vai fazer uma parceria, se vai fazer um conglomerado, qualquer outra coisa nesse sentido. Tinham muitas pesquisas para isso. Hoje, a gente pode fazer também isso através da IA. Os preços, né, vão ser mais assertivos, porque ele vira ciência. Fazer a precificação precisa ser de maneira assertiva, não só uma mera opinião. Os investimentos não vai ser como se fosse uma aposta numa bet, vai ser estratégia. Poxa, onde que eu vou investir? Como que eu vou investir? Qual o tipo de aplicação que eu vou aplicar quando é o caso? Investimentos, quando a gente fala de investimentos, na empresa a gente tem várias possibilidades e cada tipo de negócio tem o seu, até mesmo aplicação financeira. E percebe que eu estou dizendo até mesmo, porque investimento não é só em aplicação financeira. Então, você tem possibilidade de mudar isso. O nosso caixa, né, já vi vários mentorados chegarem para a gente e o caixa estava uma bagunça. Primeiro porque não tinha controle nenhum. Então nem sabia se estava ganhando dinheiro, se não estava. Era aquela instabilidade total. Você começa a prever o que vai acontecer. E aí você consegue fazer todo um planejamento financeiro. Olha o quanto isso dá de clareza para o seu negócio. Até mesmo, poxa, vou precisar comprar um equipamento diferenciado. Isso é um investimento que vai te trazer muito mais dinheiro de volta. Então, você sabe quando você vai poder fazer isso, porque você tem previsibilidade. E percebeu que você já está vivendo isso, essa mudança toda? Percebeu que, assim, quando a gente fala aqui, nossa, isso vai ser no futuro. Não é mais, é o agora, está acontecendo já. E é uma revolução, só que silenciosa. Você já ouviu um monte de gente falando, apesar de ter tanta gente na internet falando, tantos podcasts, tantas palestras, programas como o nosso, mas você já percebeu que isso está no nosso dia a dia, no meu, no seu, na hora que a gente está atendendo o nosso cliente? Está lá, está acontecendo isso daí. E se a gente não prestar atenção, a gente pode ouvir todo esse pessoal que está falando, aprender com isso daí, mas o que é o mais importante? Levar para o nosso dia a dia, para a nossa empresa, lá para dentro da nossa empresa. Porque senão não adianta nada. A gente só fica perdido e totalmente perdido. Mas, e quando a gente fala de tendências, né? Como é que a gente pode ver o que vai acontecer com o dinheiro? Como é que está sendo essa revolução aí? Vamos começar a olhar mercado. Uma das coisas que é uma macro tendência do dinheiro, nessa nova economia que eu estou dizendo, é justamente a automação financeira total. Já percebeu que tem corretoras que você põe o dinheiro lá e de repente começa a aplicar aqui, aplicar ali e tal, você só vai vendo a rentabilidade dessa aplicação? Já percebeu que tem hoje IA que faz todo o controle financeiro para você e só te solta relatórios, projeções, conciliações, tudo de forma automatizada? E você olha para o seu negócio, né, e não mais só para um monte de papel, porque está tudo automatizado. Isso faz uma grande diferença quando a gente fala de automação. A gente ganha, além da clareza, a assertividade, mas percebe que a análise de indicadores é muito mais tranquila para nós que somos empresários do que ficar pegando aquele monte de papel para fazer as contas a gente mesmo. Não, a gente tem pronto já, praticamente. A IA entrega isso pronto para a gente. Então, quando a gente fala de automação, os agentes de IA preparam toda essa automação para a gente. A gente tem como preparar isso e quando a gente prepara de forma adequada, isso é muito assertivo. Uma outra grande macro tendência, né, e estou sendo exagerando nas palavras aqui exatamente para chamar a atenção, a precificação dinâmica. O preço não é mais fixo, é isso e acabou. Não, ele passa a ser inteligente, ajustado. Poxa,
Está aumentando a demanda, eu posso mexer no preço, está diminuindo a demanda. A sazonalidade, posso mexer. Então, a precificação fica mais dinâmica e a gente pode pegar um exemplo. A gente tem imóveis, por exemplo. Tem época que está se buscando muito imóvel, ele começa a aumentar. De repente, começa a cair as vendas de imóveis, começa a cair os preços também. Então, isso é precificação dinâmica. E como é que funciona no meu negócio, no seu negócio? Como é que essa precificação pode acontecer? Eu posso mexer para cá, mexer para lá? É produto? Dá para fazer isso? É serviço? É mais fácil de fazer isso? Como é que meu cliente vai receber isso? Pode, não pode, tal, vai ser bom, não vai ser bom? Quando você já percebeu, assim como eu, acho que qualquer consumidor, vou comprar roupa de frio, eu vou esperar esfriar ou eu vou comprar no verão porque eu consigo com um preço melhor? Tem vários consumidores que fazem isso. Poxa, não, eu quero esperar a tendência. Então, a pessoa não está comprando roupa de frio, ela está comprando tendência de moda. Percebe que são negócios diferentes? Então, a gente precisa entender isso daí para ter uma precificação dinâmica, para poder levar para o nosso cliente da maneira adequada. E outra tendência, capital inteligente. Poxa, como é que funciona esse negócio de capital inteligente? A gente tem empréstimos, tem investimentos, crédito baseado em dados reais do seu negócio. Você tem um plano de negócios bem definido? Porque senão você pode não ter acesso a esse tipo de crédito. O governo libera algumas taxas diferenciadas, alguns incentivos para alguns tipos de empresa. Você está preparado para entender isso daí e aproveitar essa oportunidade do seu negócio? De repente você precisa fazer um grande investimento e você pode aproveitar uma taxa que foi liberada para o seu tipo de negócio. E aí você aproveita aquilo e faz esse investimento. Então você ganha muito mais dinheiro com isso. Ou seja, você está transformando o seu capital para ficar cada vez mais inteligente para ter o retorno. E uma outra, a nossa quarta macro tendência, a economia de personalização. Percebeu que os clientes estão pagando cada vez mais por ofertas sob medida? Isso aqui foi feito especificamente para mim, então eu percebo um valor maior, então eu posso pagar um preço maior também. Então, como é que a gente pode fazer isso? Através de isso fica mais fácil. A gente gera essa personalização, esse sob medida, para poder diferenciar um cliente do outro. E isso tem cliente que paga. E no seu mercado, você já olhou para o seu cliente? Ele quer esse tipo de coisa? Ele gosta disso? Tem vários clientes que é isso que ele vai comprar. Não é só um produto ou um serviço, mas essa personalização. E quem entende tudo isso daí, começa a ter uma vantagem que vira até injusta para quem não tem. Sabe aquela história de cresce como um foguete, né? E a gente fica com raiva do Elon Musk, né? Que começou a dar ré no foguete, né? Que antes o foguete não dava ré, não, era só para cima. E a ideia é exatamente essa. Quem entende de negócios e de dinheiro faz o seu negócio crescer cada vez mais. Na parte do negócio, mas também na parte do capital, no dinheiro. Tudo que a gente vai trabalhar com o dinheiro vai fazer com que a gente ganhe cada vez mais. Consegue perceber? Então, é potencializar o que a gente já está fazendo bem dentro da empresa. Se eu estou fazendo a minha empresa ter lucro, eu potencializo esse lucro. Percebe o quanto isso é importante para o nosso negócio? Para ficar cada vez mais forte, cada vez mais destacado dentro do mercado, e com isso a gente vai ganhando cada vez mais clientes. Se eu tenho uma empresa destacada no meu negócio, eu ganho mais cliente. Por quê? Porque ele gosta de ter personalização,
ele gosta de ser atendido por uma empresa que entende o que ele quer e que presta um bom serviço. Percebem? Tudo isso faz parte de um bom negócio. A gente conversou sobre isso nos episódios anteriores, né? Como que a IA pode nos ajudar nisso daí tudo. Mas agora, a gente potencializar isso daí para fazer o nosso lucro ser maior ainda. Mas, e aí? O que a gente pode fazer para se preparar para essa nova economia? E como vocês sabem, eu adoro um acrônimo, né? A gente sempre prepara alguma coisa diferente para trazer aqui para os nossos empreendedores. Então a gente trouxe o método Futuro. Então se prepara, anota aí. Esse é mais um acrônimo que a gente gosta muito. É um acrônimo para você se preparar para a nova economia. Bom, e o que vem a ser esse acrônimo do futuro, o método Futuro, pensando na economia, pensando para ajudar os pequenos empreendedores principalmente, né? Então, a gente começa com as finanças inteligentes. Visão, margem, projeção, alerta automático. Como é que eu posso programar a IA para me ajudar a ter tudo isso daqui? A programar melhor a minha visão de futuro, a minha margem, porque se eu não tiver margem, complica, né? Então, preparar e destacar cada vez mais a margem, as projeções. Quando eu vou fazer planejamento financeiro, eu preciso ter uma projeção para saber se eu ponho aqui ou ali o meu dinheiro. Eu invisto em um equipamento ou eu aplico num tipo de aplicação financeira? E aí depois eu vou fazer o investimento naquele equipamento. O que é mais interessante? Então, projeções de futuro, alertas automáticos. Opa, tem uma situação que está aparecendo aí, e aí a IA pode te ajudar a perceber isso daí. Aí a gente vai para o U, que é o uso estratégico da IA, que eu já comecei a falar. É usar isso, a IA, como um assistente que vai te ajudar a automatizar, que vai te ajudar a crescer principalmente, tomar decisões assertivas. Então, usa de verdade a IA. Aí depois a gente tem o T, que é a tecnologia, mas a tecnologia como alavanca, não só como custo. Tecnologia tem a ver com os equipamentos, mas também tem como usar tudo isso. Então, eu vou usar pontualmente, eu vou investir aqui pontualmente, vou investir ali, porque o retorno é mais direto, eu vou aplicar o dinheiro, depois eu invisto. Como vai funcionar isso? Então, a tecnologia nos ajuda a ter essa alavanca de potencializar a nossa economia dentro da empresa, né? Usando toda a economia do Brasil, mas para isso. Fazer um upsell preditivo. Você está preparado, você tem uma esteira de produtos para você fazer um upsell? Lembra-se, upsell é quando a gente faz uma venda para cima. Então, eu vendi um produto de menor valor, agora eu vou vender um outro de maior valor. Está preparado para isso? Como é que a gente pode preparar a IA para fazer uma oferta automática numa situação dessa, baseada no comportamento do cliente? Percebe? A gente não estava falando de personalização. Se a IA consegue perceber o comportamento do cliente e já gera uma oferta baseada nisso. Personalizada. Olha só que legal. E aí a gente passa a vender mais. Com isso, a gente rentabiliza melhor. E depois do upsell, as rotinas, mas as rotinas de crescimento. São processos semanais orientados pelos indicadores sempre reais, tá? Indicador sempre tem que ser a verdade da nossa empresa. Não é o número que a gente gostaria de ver, é o número de verdade. E esse indicador ajuda que a gente faça esses processos cada vez mais assertivamente. Então, se o meu número não está legal, eu preciso criar rotinas que façam ele sair dessa posição que não está legal para uma posição que seja boa.
E aí a gente consegue desenvolver. E aí a gente vem finalmente para o nosso O do futuro, que são as oportunidades, principalmente as oportunidades invisíveis, aquelas oportunidades que a gente às vezes deixa passar no meio da correria do dia, no meio das preocupações, de tudo que a gente tem que pagar, principalmente quando a gente está falando de pequeno negócio. Normalmente o empresário está na lida, né? Como o pessoal brinca, né? Ele está lá no operacional ainda. Ele está fazendo também o que precisa ser feito, né? Até que a rentabilidade e o próprio faturamento, né, ajude para que tenha mais braço, ajude que tenha mais operacional, até o ponto dele poder sair do operacional e ficar só no estratégico. Mas, até lá, por que não usar a IA para facilitar o nosso trabalho? Para identificar nichos, tendências, movimentos do mercado, e lógico, né, até na parte operacional, mas isso a gente já conversou em outro episódio, né, para poder aplicar melhor o nosso dinheiro e fazer com que ele vire cada vez mais lucro para a nossa empresa. E quando a gente fala de lucro, lembra, é dinheiro no bolso. Não do empresário, tá? Da empresa. Do empresário vai ser só depois que a gente pensar em investimentos. Então, o nosso método futuro, anotou tudo direitinho aí? Ele vira um mapa para garantir competitividade principalmente. Lembra quando a gente está competindo com uma grande empresa? Como é que a gente faz para competir? Essa é uma possibilidade. Se eu tenho melhor condição financeira, eu consigo ter mais armas para brigar com os grandes negócios. Bom, caramba, mas é um monte de teoria que você ficou falando, hein, Ferri? Caramba! Não, mas a gente gosta de trazer casos práticos, casos do dia a dia. Como é que foi? Como é que aconteceu, né? E uma mentorada nossa, tinha uma loja de acessórios automotivos, né? Então, o que a gente começou a perceber? Que estava uma concorrência muito pesada, né? Não sei se vocês já perceberam como é que está aí o mercado, né? Abre, né, uma lojinha, uma oficina, daqui a pouco vira uma central que está vendendo de tudo. Aí, aquele lugar que fazia a parte de elétrica, daqui a pouco está vendendo de tudo também. Aquele outro negócio que fazia só um negocinho, está vendendo de tudo também. Então, assim, começou uma briga muito grande, muito pesada. Mas o principal até não foi exatamente com esses, porque aí tinha uma outra grande concorrência, que eram os marketplaces. Você já percebeu o quanto a gente está comprando cada vez mais nos marketplaces da vida aí? Não vou fazer propaganda não, tá? Mas dá uma olhada no seu computador o quanto de oferta que aparece para você. Cada vez que você vai procurar alguma coisa, tem cada vez mais oferta daquilo. Por quê? Porque a IA está trabalhando para te ofertar isso de forma personalizada. Lembra que a gente falou disso daqui hoje já? Podemos usar isso para a gente também. Mas voltando aqui ao caso da nossa mentorada. O que a gente fala? Bom, o que a gente pode fazer, né? Começar a fazer uma análise de demanda da região. Poxa, vamos identificar quais são os produtos que mais estão sendo procurados nessa região aqui, mas que ela não tinha. Percebe? Produto muito procurado, mas eu não tenho para vender. Mas todo mundo não está vendendo de tudo, por que eu não posso ter esse produto também? Então esse foi um ponto. Com isso a gente conseguiu incluir 12 novos itens. 12. Bom, vamos para a precificação. Começamos a ajustar toda a precificação baseada no que são os números da empresa dela. A gente começou a ajustar e a gente começou a entender a margem por produto, tá? Mas principalmente onde a gente podia fazer, de repente,
um agrado maior, onde a gente poderia tirar desconto, porque não tinha margem para isso, mas principalmente olhando para a demanda e para a concorrência regional. Então a gente ajustou o nosso preço baseado na nossa realidade, mas sem deixar de olhar para o cliente e para os concorrentes. E nisso a gente conseguiu ajustar preços de alguns produtos para cima, mas teve outros que a gente precisou dar uma ajustadinha para baixo. E na média ainda melhorou a nossa margem. Depois a gente foi para o upsell. Bom, o que aconteceu? Na IA que a gente preparou lá, o agente que a gente preparou, começou a recomendar alguns produtos, né, e mandava mensagem pelo WhatsApp. Olha, você esteve aqui com a gente e tal, agradecemos muito a sua presença, isso, isso e isso. A gente viu que você passou por esse tipo de conserto, assim, 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 e a gente poderia te oferecer ainda esse outro aqui com desconto diferenciado, como você acabou de estar aqui com a gente. E com isso, essa oferta a mais que foi sendo feita, de forma automática, inclusive, só que personalizada por cada trabalho que foi feito com esses clientes, a gente conseguiu aumentar o ticket médio por cliente de 24%. Olha só, o aumento de 24%. Bom, previsão de estoque. Quando a gente começou primeiro a gente fez toda a rotina de estoque adequada, né? Viu tudo que tinha lá, porque também não tinha um estoque organizado. Organizamos o estoque, entendeu o que tinha, o que não tinha, quantidades. Quando a gente trabalhou na IA, a gente começou a entender qual que era a demanda, então a gente começou a entender o que tem que comprar mais, o que tem que comprar menos, o que tinha de mais lá e que a gente tinha que dar um jeito de fazer ir embora. A gente ajustou tudo isso daí e a gente usou a IA para ir fazendo tudo isso. A gente conseguiu reduzir perdas, eliminou produtos parados, que estavam lá há algum tempo já, e começou a fazer um aumento de giro na empresa. Bom, 120 dias, a gente teve um aumento de 58% no faturamento, pensando no estoque, ticket médio de 24% acima, o giro de estoque aumentou 37%, e a gente não precisou aumentar a equipe. Todos esses números positivos a gente não precisou mexer na equipe. Por quê? Porque a gente colocou foco nos produtos adequados. Olha a diferença que deu. Bom, e aí a gente começou a perceber que o problema não era a concorrência, né? Faltava inteligência estratégica. A IA nos ajudou a trabalhar o dinheiro dessa empresa. Mas tem concorrência, sim, mas não era a concorrência que estava tirando o dinheiro da empresa, era a própria empresa. Vamos vir para a nossa empresa agora, né? Usando esse exemplo aqui. Na minha empresa, eu estou fazendo essa análise, e vamos pensar nessa metodologia do futuro aqui. Eu estou fazendo essa análise e vendo como eu posso aproveitar melhor o meu capital, seja ele de passivo ou de ativo. Eu estou usando adequadamente, se eu trabalho com produto, o meu estoque, ele está inteligente, eu tenho no estoque o que eu realmente preciso, nas quantidades que eu preciso, ou eu simplesmente estou enchendo o estoque lá para ocupar espaço só? Quando a gente fala de negócio, a gente tem que pensar sempre em lucro. Então, o nosso estoque, ele tem que estar baseado sempre no lucro que ele vai fornecer para a gente. Quando a gente fala de produto, poxa, mas e a precificação? Precificação é outro ponto que o pessoal tem muita dificuldade. Não sabe fazer a precificação, faz de qualquer jeito, e na hora que vai fazer a conta de verdade, muitas vezes, isso já aconteceu em vários outros casos que a gente pegou, que a precificação estava fazendo ele ter prejuízo. Não é simplesmente vou multiplicar por 1, vou multiplicar por 2, não é nada disso. Em alguns casos pode até coincidir o número, mas a gente precisa fazer a conta real, entender todos os nossos custos e despesas, para isso, dividir por produto, para a gente chegar na precificação. Né? E aí, lógico, né, colocar a nossa margem.
Não adianta nada nós termos lá uma excelente empresa, bonita, linda, maravilhosa, começar a vender bastante, se a margem não está ali, o que vai acontecer é que quanto mais vender, mais prejuízo a gente vai ter. E aí, eu não quero ter prejuízo na minha empresa. Imagino que você também não, né? Então, é olhar tudo isso daqui para fazer com que, em vez de prejuízo, a gente tenha lucro, cada vez mais lucro, fazendo com que a gente cresça muito mais. Bom, e estamos já às 18 horas e 41 minutos. Ouvindo a gente agora? Então corre lá nas redes sociais, segue a Rádio Estação 4 e manda sua mensagem. Nós estamos aqui. Instagram.com/Rádio Estação 4, Facebook.com/Rádio Estação 4, YouTube, @Rádio Estação 4, nosso WhatsApp 16 997705143. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. Bom, e agora, vamos pensar em fazer uma reflexão. Você já pensou em qual o movimento financeiro do seu negócio para o próximo ano? Os próximos 12 meses? A gente já está praticamente em junho já, né? Outubro é a época de fazer já o orçamento do ano que vem. Mas você já começou a pensar nesse movimento? Como é que vai ser? O que você quer? O que você quer que a sua empresa seja? Estamos falando de dinheiro. O que você quer que a empresa seja? Quanto você quer que ela fature? Quanto que você quer que ela dê de lucro? Quanto que você quer receber de dividendos dela? Já pensou sobre isso? Já refletiu? Né? E principalmente, quando a gente fala de movimento financeiro, não é só o que ficou de dividendo, não é só o que ficou de lucro, mas todo o movimento que a gente fez. Qual investimento? Eu tenho dinheiro no capital de giro, tenho dinheiro no capital que eu chamo de fluxo de caixa, né, para ficar nesse movimento do dia a dia. Investimentos na empresa. Então, eu preciso comprar um computador novo, eu preciso ter um celular melhor, eu preciso de trocar uma máquina X, um equipamento Y. Tudo isso são investimentos. E eu estou colocando isso já pensando no que vai acontecer no próximo ano. Já pensou nisso daí? Quais são as tendências dentro do meu negócio que eu deixei de ver até agora e que eu preciso começar a prestar atenção? Porque esse ano, por exemplo, é um ano que tem eleições. Daqui a pouco, outubro, né? Aliás, mês que vem já começam as campanhas, né? Começa todo mundo a falar vote em mim, vote em mim, vote em mim. E aí, como é que vai ser? E depois de outubro? Candidato tal foi o que ganhou. Vai ter mudança? Vai ficar a mesma coisa? Como é que vai ser? Mas, principalmente, o quanto isso vai impactar no meu negócio? Se o candidato A ganhar, como é que fica o meu negócio? E se for o candidato B, como é que fica o meu negócio? E se for o C, como é que fica o meu negócio? Então, a gente olha para o cenário macroeconômico, para o cenário político, para entender o que vai acontecer, mas com um impacto no meu negócio. Porque se eu ficar só olhando para política, a gente pode se perder e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é ter o nosso negócio cada vez melhor preparado para que tenha lucro. Não é assim? Pelo menos é o que eu penso para o meu negócio. O que você deixaria de perder se tivesse enxergado antes? O que você olhou, o que você perdeu, qual foi a oportunidade, o que de repente, nossa, se eu tivesse me preparado, eu poderia ter aproveitado isso. Foi. E para frente, será que não vai ter uma outra situação dessa? Uma outra oportunidade dessa?
E será que você está enxergando para poder aproveitar? Ou vai perder essa daí também? Dessas oportunidades na frente, o que você acha de ter mais informações, mais dados para você poder aproveitar? É interessante? Fica melhor para você escolher se você quer aquilo ou não? E na nova economia, não recompensa quem trabalha mais? Ou é preciso ser mais estratégico, mais inteligente? É só suar? Ou ser inteligente enquanto sua? Ah, tá dizendo que não é para trabalhar? Não, estou dizendo para trabalhar sim, continuar trabalhando duro, só que de forma inteligente. Para chegar o momento de você não precisar ficar tão duro assim no trabalho. Porque aí a empresa está preparada para a condução de tudo isso. E você sabe que ganha mais quem enxerga antes, não é assim? Quem chega antes toma água limpa, é o ditado, não é? Então, não é melhor a gente desbravar e tomar água limpa do que chegar depois de todo mundo e pegar aquela água barrenta para tomar? No nosso negócio, o que a gente pode fazer para inovar pensando no dinheiro que a gente tem e que a gente pode produzir? E como fazer que ele seja melhor, que ele seja cada vez mais próspero, cada vez mais, vamos usar a palavra certa, né? Mais rico dentro da nossa mão? Ele vai se desenvolvendo cada vez mais. Dizem que tem aquele Deus, se não me engano é grego, né? Que é o que tudo toca vira ouro e tudo mais, né? Será que eu posso me transformar nele? Todos os negócios, tudo que eu mexer, realmente vai prosperar cada vez mais? Não como maldição, mas como uma coisa boa? Ficar cada vez mais próspero não é bom para você? Reflexões que fazem a gente pensar um pouco diferente, fazem a gente olhar um pouco mais. Você achou que a gente estava ficando meio triste aqui agora? Não. Eu só queria que você pensasse cada vez mais no seu negócio, no seu bolso, na sua família. Se você estiver melhor, a sua família não vai estar melhor também? Então, não deixa de refletir nisso. Aproveita, pega o método do futuro, olha para dentro da sua empresa com esses aspectos. É algo simples e você percebe que o que a gente gosta de trazer para você é justamente metodologias simples, coisas que a gente pode fazer, aplicar e já começar a ter resultado. Mas começa a usar a IA como uma ferramenta para te ajudar em tudo isso. Como é que eu vou ter uma ideia de cenário futuro? Começa a usar a IA. A IA vai te ajudar nessa construção de cenário. E aí você vai ter decisões mais assertivas. Poxa, eu vou para o lado A ou vou para o lado B? Se você tem o cenário desenhado para as duas situações, fica mais fácil de escolher, não fica? Eu invisto em um equipamento X ou num equipamento Y? Dentro das previsibilidades que você tem de um equipamento e de outro, fica mais fácil de você decidir. Eu mantenho meu negócio na área que está ou mudo de área? Eu já tive mentorado nessa situação. Poxa, nessa área aqui eu estou vendo que eu estou morrendo, mas eu tenho uma possibilidade naquela outra área lá. Então, está saindo de uma área de varejo, por exemplo, para uma área industrial. Isso pode ser grande, pode dar uma grande diferença no seu negócio. Você transforma completamente a sua empresa em algo que seja muito mais produtivo e, detalhe, pode estar realmente conectado com o seu sonho. Quando você realiza o seu sonho, você fica cada vez mais contente, mais feliz, mas principalmente mais produtivo
você está realizando o seu sonho na sua empresa, você produz muito mais dentro da sua empresa. E a produção vai fazendo com que você fique cada vez mais endinheirado, vai ficar cada vez mais próximo do rico. Poxa, parece que falar rico é pecado, né? Mas não, a gente tem que falar mesmo. O final das contas, o que a gente quer é exatamente isso, é ter esse conforto, porque já diziam, né, um ditado também, que o dinheiro, ele abre as portas para a gente conhecer a pessoa de verdade, né? Quem ela realmente é. Se a pessoa é boa, ela vai ser melhor ainda. Se a pessoa não é boa, ela vai ser pior ainda. Então, nós somos bons, não somos? Então, vamos ser ainda melhores? Com mais dinheiro, nós temos essa possibilidade. Então, alguns já sabem, né? Eu colaboro no lar do vovô Albano. Então, se eu tenho mais dinheiro, eu posso colaborar mais ainda. Se eu tenho mais condições, eu tenho mais tempo, porque a minha empresa está rodando mais no automático, sem precisar diretamente de mim, eu posso colaborar mais ainda lá, que é algo que eu faço pelo coração, que eu adoro. Mas e você? Precisa estar na sua empresa o tempo todo? Como você pode se preparar para, de repente, não estar tanto lá? Para ter o dinheiro para não estar tanto lá? E, de repente, fazer aquilo que te agrada, que te faz bem para o coração, aquilo que está conectado com o seu propósito. E dei o exemplo do que eu faço, mas, de repente, você ajuda uma instituição e essa instituição vai ficar cada vez mais grata a você pela ajuda que você puder dar. Quanto mais você puder dar, mais grato eles vão ficar. E quando a gente cuida de quem está precisando, é uma delícia. Começa a sentir isso você também, porque é totalmente diferenciado. E estamos indo para os nossos finalmente já. Hoje, um dia mais reflexivo no nosso programa, um episódio para você refletir mais sobre futuro, mas principalmente futuro com dinheiro. Reflita, use a IA, prepare, tome decisões de forma assertiva. A inteligência artificial não é só sobre automação, é sobre evolução. É evoluir não só a própria IA, mas evoluir a você mesmo, evoluir ao seu negócio. Ela muda a forma como você pensa no dinheiro. Quando você tiver todos esses elementos, essas informações na mão, vai pensar completamente diferente. Eu passei por isso. Mesmo tendo conhecimento já de aplicação, de fazer várias coisas, começa a usar IA, você vai tendo uma outra visão muito mais ampla. É incrível. Tem que passar por isso para saber. Você toma decisões de forma diferente. É muito mais assertivo. Você se posiciona de outra forma. Quando você vai se posicionar, é preciso ter uma certeza daquilo. Então você tem muito mais certezas para você se posicionar. Mas uma das grandes mudanças é como você cresce fazendo tudo isso. Cresce como profissional, cresce como empresário, cresce como ser humano. E lógico, né? Se o empresário faz tudo isso, a empresa também cresce. E é lógico, né? Essa metodologia que eu trouxe aqui hoje é apenas uma pequena ajuda. Tem muito mais para poder fazer, para poder aprender, mas principalmente para a gente poder aprender juntos. A gente pode crescer cada vez mais nessa comunidade de empresários, nessa comunidade que tem uma mente empreendedora. Então, participe, venha. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui com um assunto que vai trazer cada vez mais elementos para usarmos no nosso dia a dia na empresa, no nosso dia a dia para o nosso crescimento pessoal, para nos desenvolvermos. Mas juntos é o que faz isso ficar cada vez melhor, cada vez mais gostoso, inclusive, porque juntos a gente fica cada vez mais forte e vai cada vez mais longe. E na semana que vem nós começaremos uma nova série.
E como no episódio passado a gente já teve um convite especial, já de cara, na semana que vem a gente vai falar sobre metas com o Ned e o Serk. Então, esteja preparado, quarta-feira que vem às 18 horas, não perca, metas para o nosso negócio, para fazer o nosso negócio fluir cada vez mais. A gente se preparou, tem uma ferramenta poderosíssima que é a IA. Agora, vamos colocar meta para crescer? Semana que vem a gente vai falar sobre isso daí. Vamos usar as metas para o nosso crescimento e durante o mês a gente vai falar sobre essa parte de vendas, metas e tudo mais. Vou preparar uma série bem legal para a gente conversar cada vez mais sobre isso. O pessoal estava pedindo já, mas vai ser fantástico. Não perca. Ok? Semana que vem, então, está lançado. Junho já, gente. Vamos falar de metas, vendas. Então, saiba que empreender é uma arte e os resultados são ciência. Simples assim. Sou o Marcos Ferri. Até quarta-feira que vem. Já é. Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na braça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção. Marca na agenda, combina com a sorte. Mesmo horário, mesma estação. Aumenta o volume, segue forte. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha.